Oi, boa noite, boa noite, bom dia ou boa tarde. A intenção é falar do Enem, mas não, né, de cada questão, mas falar das temáticas do Enem 2023 de domingo passado, né, dia 5, né, de novembro, e falar sobre palavras assim que mais chamaram a atenção, né, na prova em si, não só na parte de português, também de humanas e, e quanto ao fator, né, de que eu e outras pessoas, né, achamos que o Enem é a melhor prova para se estudar para outras bancas. Então, é a melhor prova para treinar, exercitar até para concursos e não só vestibulares, né? Primeiro porque, né, o Enem ela contém muitos textos. Então, com isso, né, há uma abrangência de temas e de assuntos, né, de bem extensa e, ao mesmo tempo, muitas questões que a cada ano, né, o Enem, assim como outras provas, estão ficando mais interpretativas, né? E, e com vários assuntos, né, como contém críticas sociais, né, com um dedo na ferida, né? E ao mesmo tempo, o Enem não costuma conter polêmicas, assim, né? Questões que gerem polêmicas e comentários, né, mais acirrados ou discordantes, né? E o, o mais interpretativas em si, né? O, assuntos, né, temas bastante pertinentes da sociedade. Eu acho que esse é um dos principais motivos ser de o Enem ser uma prova que ajuda para outras provas, né? Sempre quando vai se fazer alguma prova de vestibular de concurso, é importante olhar provas anteriores da banca, da própria banca, mas também, se possível, né, olhar provas anteriores de outras bancas que se assemelham ou se pareçam com ela, né? Então, como a questão, temas como a questão do gênero, racismo, a própria variação linguística, né, que o Enem costuma cobrar também bastante, e a identidade cultural em si, né? Então, muitos textos, né? Isso torna a prova muito cansativa, porque são vários textos para uma questão apenas, né? E vários assuntos realmente colocando o dedo na ferida, né? E o nível, né? Eu achei nível médio, assim, mas o próprio tema da redação, né? Mais específico, né? Como tem sido, né? Nos últimos anos. E o que torna mais perigoso se distanciar do tema, né? Se distanciar do que é pedido, né? Então, é importante atentar a questões como essas e desde a parte, né, de língua estrangeira, né, já aparecem, como aparecem muitos textos, também aparecem muitos gêneros textuais, né, diferentes, né? E essa também é outra marca, não só do Enem, né? Mas o Enem, por conter 90 questões no mesmo dia, mais a redação, né? Torna mais um terreno, né, mais fértil para explorar, inclusive, né, essas temáticas diferentes. Então, eu vou falar aqui um pouquinho só da. Cadê? E da redação e fazer o sorteio no final, né? Então não vou falar das opções em si, né? E me perguntaram também quanto ao que eu achei sobre as três questões, né, que foram apontadas como ideológicas, doutrinadoras, né? Da parte de humanas, né? E também teve isso muito falado de o Caetano Veloso, né, ficar em dúvida a princípio entre as cinco alternativas e depois quanto a duas alternativas, né, e uma delas era a correta, ainda bem, né, mas ainda bem entre aspas, né, porque
a partir do momento em que uma obra artística ela se transforma em pública, né? Ela é publicada, se transformando assim em pública, o acesso faz com que surjam mais múltiplas interpretações, né? E mais análises palpáveis e coerentes quanto ao texto em si, né? Então as interpretações ficam abertas, né? Então as bancas de vestibulares e concursos escolhem as, a interpretação que eles pretendem, né? Que eles pretendem colocar no momento, né? No momento em si. Então, isso é engraçado, né? De o próprio artista poder errar por vezes, né? A questão, mas também é compreensível, né? Pela multiplicidade de possibilidades interpretativas que aparecem, né? Nas análises em si, né? Então, aqui, ó, a questão de linguagens, né? As questões de linguagens, aí fala sobre o meio profissional, né? O ambiente profissional, a questão dos refugiados, aí já mistura, tem poema, charge e alguns assuntos que mais, né, podem chamar a atenção, ou palavras-chave, né, que mais chamam a atenção, a questão do cartaz, né, do gênero cartaz em si, do gênero poema, né, isso na parte de espanhol, né, cadê? As técnicas de manipulação, né, moralidade, falsidade, manipulação social mesmo, né, a manipulação coletiva em si, a questão linguística, né, e algumas, né, partes assim, e a interpretação em si, a música, né, aqui a questão religiosa, né, a questão de religiões afro-brasileiras, a, o nazismo, a questão do Comitê Olímpico, a questão do esporte, questão linguística, que eu acho que é o tema que mais aparece, ou um dos que mais aparece no decorrer das questões, né? Racismo, a própria questão dos dicionários, né? E esporte, indústria do esporte eletrônico, aí fala também dos jogos de videogame, né? A questão indígena, ou seja, são questões que são válidas para se estudar para qualquer prova, né? Então, acho que a maior riqueza do Enem é justamente a multiplicidade de temas no decorrer das questões e, né, com isso, dos textos em si, né? Então, eu acho, na minha opinião, todas as pessoas com acesso à prova do Enem pela internet, né, deveriam ler a prova do Enem, mesmo que não fosse fazer prova, porque é de uma riqueza, assim, eu acho as questões muito bem trabalhadas e gerando, né, várias reflexões em si, né, vários, vários questionamentos sociais e que servem independentemente de fazer prova ou não, servem como informação, né? Eu acho que o Enem é uma prova muito informativa e por vezes também opinativa, né? Mas fala de patrimônio histórico, de perda né, de patrimônio histórico, própria ideia dos registros linguísticos, o incêndio do Museu Nacional. Então são questões bastante, né, atuais, né, a questão da Libras, né? Então o Enem ele procura também ser uma prova inclusiva no sentido de representatividade social, né? Boa noite, Luísa. E teve a questão, né, que o Caetano ficou em dúvida. Duas músicas, né, dele que dialogam uma com a outra, né? Tem a trecho de Anjos Tronchos, né, que é mais recente, que dialogam, que se comunicam diretamente, retomam, né, ideias de alegria e alegria. Eu acho que um artista, quando ele chega num certo patamar de reconhecimento social, muitos deles fazem isso, né, de promover associações
entre, né, outras artes, com outros artistas, como Caetano Veloso faz muito, acho que o que torna até mais complexas as letras dele, esses dois trechos aqui que aparecem na prova mesmo, né, na prova branca, é a questão 23, né, então assim, Alegria, Alegria é uma música, uma das mais famosas dele, né, ele tem várias famosas assim, e ele fala, né, o peito cheio de amores, vamos, eu vou, por que não? E isso é retomado em Anjos Tronchos, né? Não no trecho que foi colocado aqui, mas é colocado também, né? E as próprias alusões históricas, né? De que o Enem se vale muito, a própria identidade cultural, né? Nas, na apresentação das questões, né? E o, o próprio sentido, né, de gêneros textuais em si, a funcionalidade deles e como que eles aparecem, autores, né, que aparecem muito em provas e como, né, do Enem, como Mário de Andrade. A maioria dos autores e dos textos são mais para o estilo, né, modernista, né, são mais recentes, mas há aqueles também mais de mais tempo atrás, né? Apareceram narrativas, né, músicas, poemas em si, né, letras de canções, alusões históricas. Então, em Confidência, né, Tomás Antônio Gonzaga. Então, são várias referências. Por isso a importância de eu achar, né, que então, todas as pessoas deveriam ter acesso e se interessar, quem tem acesso, em ler a prova do Enem para se instruir mesmo, né? Então, a própria questão, a Hannah Arendt, né, apareceu na prova também, a Conceição Evaristo, né, que tem sido bastante abordada também em provas e em redações, né, na escrita de redações também, apareceu sobre o uso de máscaras, a pandemia, né, de Covid-19 em si, já também relacionando com a questão da violência contra a mulher, né? Ou seja, o Enem ele não tem medo de ser óbvio por vezes, assim para várias pessoas, mas ele não é só, ele mistura, ele foi nessa prova aqui mesmo, houve muita inovação, assim, estilos de temáticas em si, né? E a própria questão da amamentação, né? Já apareceu no Enem sobre a violência contra a mulher, e mesmo assim eles colocaram um tema referente à mulher em si, né? Falou sobre o envelhecimento da população também, um discurso de Rui Barbosa. Muitas pessoas se questionam, né, a importância da própria Academia Brasileira de Letras, né? Que apareceu na prova um discurso que o Rui Barbosa fez na Academia Brasileira de Letras em homenagem a Machado de Assis, quando este morreu, né? E em Botafogo, né, até a casa de Rui Barbosa, né, perto do metrô, para visitação, para olhar, né, se olharem exposições. E muitas pessoas hoje em dia se questionam quanto a Academia Brasileira de Letras está é, ter, né, em seus membros pessoas que, para a maioria ou várias, não mereciam estar lá, né? Pessoas, inclusive, às vezes tiveram acusação de corrupção, tal, políticos. Então, assim, mas a Academia Brasileira de Letras é muito importante para a publicação de obras, né? Para alavancar, inclusive, o reconhecimento de vários artistas, né? Então, a Academia Brasileira de Letras ela tem essa importância, inclusive, para projetar Ailton Krenak, que entrou agora, né? O primeiro indígena a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E isso, além de muito representativo, faz com que ele seja ainda mais conhecido por mais pessoas, né? E a própria questão de o Enem mexe muito com estereótipos, como a questão 33 da prova branca, porque é tão importante amamentar. Então já mexe essa questão. E ao mesmo tempo, né, como outras provas, mas o Enem por ter mais questões, né, do que geralmente tem em provas, uma questão dialoga com a outra, né? Muitas vezes próprias temáticas de questões dialogam com o tema da redação, que foi o que aconteceu aqui, né? Falando sobre a amamentação em si, a violência contra a mulher, e o tema, né, falava justamente
da mulher em si, né? Então lá aparecem muito palavras como inclusão, né? A própria questão do gênero, ao mesmo tempo a questão de tempo e espaço, né? De, de a própria questão olímpica, que pelo menos duas questões apareceram isso. A própria questão do tempo quanto a dialogar com países diferentes, né? Não é, o tema do Enem costuma ser mais voltado ao Brasil, mas as questões em si são, né, bem abrangentes, né? Então, é a questão linguística que eu vejo aqui que mais apareceu realmente, né? Própria coesão textual, escravidão, já dialogando com racismo, né? Função da linguagem, isso aparece bastante também em provas, como aqui, questão 42, a função emotiva, a alusão, né, a comparação histórica e temporal, aparecendo quanto à Idade Média, né? E que o maio amarelo, né? Questão do que é? Maio foi colorido de amarelo e o foi porque mundialmente amarelo é a cor convencionada para as advertências. Trânsito, essas advertências têm sido fatais. Estimativa, caso nada seja feito, é de que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030 em todo o mundo. Boa noite, Larissa. Não sei se eu tinha falado, acho que não, né? Certeza de invulnerabilidade, né? É a questão do trânsito em si. E, deixa eu ver. Aí veio o tema da redação, né? O tema da redação foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Texto de apoio é sempre muito importante de se ler, né? Principalmente para procurar evitar colocar alguma ideia informativa, algum fato, alguma interdisciplinaridade, né? Referência a alguma área do conhecimento que já apareça no texto de apoio e colocar na redação, porque geralmente o corretor não leva em conta essa referência, então se tiver alguma outra, não vai perder ponto por causa disso. Se houver alguma outra referência, mas se colocar apenas uma informação que já apareça no texto, aí teria problema, né? E aí explica, né? O trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidado de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Então o tema já aborda diretamente o trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Já apareceu a palavra mulher e a palavra invisibilidade, que são palavras que já apareceram em outros temas do Enem em si, né? Então, esse diálogo, né, muito válido e ao mesmo tempo torna mais em destaque, né, assuntos, temas como esses, né? E, né, algumas ideias que poderia se usar na redação, né, quanto ao filme Barbie, né, ou a boneca em si, a questão dos estereótipos envolvendo o gênero, né, como a mulher foi feita para casar, cuidar da casa, né, cozinhar. Então há muito essa fusão, essa confusão entre o afeto, o amor que se tem pela mãe, por exemplo, e o quanto isso várias vezes, apesar de haver o afeto e o amor, se transforma em servidão, né, em submissão em si. Então essas questões que envolvem estereótipos de gênero caberiam diretamente na abordagem da redação. Há o livro, por exemplo, Ao Sul do Corpo, da Mary Del Priore, historiadora, que ela faz a relação, o papel da mulher, né, no decorrer das épocas, até a era contemporânea, né? Há o livro, né, da Fernanda Roveri, que eu cheguei a falar em outro vídeo também, Barbie na Educação de Meninas. Essa é uma das referências que eu tinha citado em vídeo que chegaram a usar em redação, né? O próprio filme Cinderela, mais de uma pessoa me falou que usou na redação. Aliás, né, eu acho que quase todo filme ou história de conto de fadas que há a abordagem da princesa, né? Então, há aquela ideia, inclusive, mostra diretamente, né, de lavar o chão, de tarefas que são relegadas, né? Que são direcionadas à mulher, como se só ela pudesse fazer, né? E que se um homem fizesse, poderia até ter a masculinidade abalada, né? Então,
própria revista Monet, a revista Veja, que apareceram, também colocaram falando sobre o filme Barbie na capa. O filme A Cor Púrpura, que é da Alice Walker e se transformou em filme, né? Um dos mais perturbadores. E essa ideia do incômodo, que fala sobre abuso sexual, fala de, né, um pai engravidando a própria filha, né? Então, mostra muito essa questão da masculinidade ao mesmo tempo muito mostrada na sociedade e ao mesmo tempo muito frágil em vários homens, né? O filme Que Horas Ela Volta, né? Os que eu vou falando são referências e argumentos, opinião em que eu pensei, mas que é misturada com que vários alunos, vários estudantes fizeram a prova e me enviaram, né? Quanto ao que colocaram na redação. O livro Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, inclusive, ela chegou a postar há poucos dias, acho que foi ontem, sobre a, a pessoas, né, que já usaram livros dela em redação e que tiraram nota elevada, inclusive, que não foi porque usou o livro, mas a junção de tudo. Mas é uma riqueza a redação e a própria artista, né, que as suas obras estejam sendo não só abordadas em textos, em provas, mas também usadas como referência em redação, né? O filme Estrelas Além do Tempo, né, também fala sobre isso, a mulher na ciência, né, a importância disso. A música Triste, Louca ou Má, do Francisco El Hombre, também diretamente associada a isso. O fato de que até hoje apenas um filme ganhou o Oscar de melhor direção, apenas um filme dirigido por uma mulher ganhou o Oscar de melhor direção, né? Foi para Kathleen Bigelow, no filme Guerra ao Terror, que acaba sendo, né, um filme que mostra até que fala de guerra, então está associada à virilidade masculina também, mas ela aborda de forma bastante sensível e não generalizante nem muito ampla. Não que não tenha problema quanto a isso, mas ela vai especificamente, né, na no íntimo, né, de quem trabalha, de soldado que trabalha, desativando bomba, né, e a cada atividade, tarefa, parece que ele vai morrer, né, é o medo dele morrer, né. A Raquel de Queiroz, tendo sido a primeira mulher, né, eleita para a BL. O filme Mulher Maravilha, cheguei a falar sobre ele em aula, e há pessoas que ficam bem emocionadas, né, em certas cenas, que mostra esse empoderamento feminino em si, e o empoderamento feminino que está aparecendo muito cada vez mais em filmes também, né? Filmes, por exemplo, Megan e A Morte do Demônio, A Ascensão, dois filmes de terror em que as principais personagens são mulheres, né? As pessoas chamam de mimimi, lacração, militância, mas tudo isso eu creio que cai no vazio devido à importância que se tem abordar assuntos como esses. A própria questão do gênero podendo ser associada a essa invisibilidade no trabalho de cuidado, né? O quanto o cuidar é tão necessário na sociedade, mas é tão menosprezado e associado ou restrito à mulher em si, né? A baixa remuneração, a própria ou o descaso, né, com esse tipo de trabalho em si. Então há um menos valor, né, menosprezo, visões restritas, essa naturalização do próprio apagamento na sociedade, um desmerecimento das próprias lutas sociais, como, por exemplo, quando muitos criticam negativamente o feminismo, né, inclusive um movimento que poderia também ser utilizada e foi utilizada na redação. Muitas abdicam de si, né, para cuidar dos demais, né, quer seja dos filhos, quer seja além, enquanto se naturaliza que os pais, né, o homem seja distanciado dos filhos, né, e se cobra tanto a sensibilidade por parte da mulher, ao mesmo tempo que o homem sensível pode ser acusado acusado não, né, pode ser estereotipado, né, de homossexual, né, ou algo assim, né. Então, muitos veem como ofensas a questão do gênero, ser chamado de homossexual em si. Não há reconhecimento, nem ajuda, né, nem união
por parte entre algumas mulheres também, mas principalmente quanto a ter ajuda de homens, né? A divisão de tarefas, né, tão importante de se aparecer, mas é muitas vezes substituída, né, com a questão da subjugação, do silenciamento em si, própria naturalização da opressão, a própria ideia da meritocracia, que para muitos é uma falácia. Há pessoas que também disseram, duas pessoas que falaram que abordaram de leve essa questão da meritocracia em si e de acharem que é uma falácia. O amparo, né, é essencial, tanto aos idosos quanto às crianças, a pessoas de qualquer faixa etária. Eu acho que todos buscam reconhecimento e muitos, quando não têm esse reconhecimento, se sentem menores, se sentem inferiores e o quanto é difícil, né, enfrentar esse ter que enfrentar o próprio ensino voltado, né, a pessoas, aos homens, né, como subjugadores de mulheres, e isso ser tão naturalizado, né, de tratar a mãe como escrava ou estendendo a própria namorada ou a esposa, tratando em servidão, como se aquela, né, famosa frase, né, não é mais do que a sua obrigação, mas várias vezes sendo usada como um meio de submeter mais ainda a mulher e fazê-la, induzi-la a se anular, né? Por causa desse tipo de pensamento, de mentalidade, né? Que ainda perdura, né? Então, a, a mulher realmente, né? Vista como escrava ou babá do homem, né? A própria questão da mulher ser subjugada à sexualização vazia, né, em si. Então fica essa sexualização vazia versus libertação corpórea, né? O corpo da mulher, a mulher em si submetida a esse tipo de contexto social, esse tipo de situação, né? O quanto ela se subjuga, né? Ou ela é subjugada por vários homens, né? E teve até a Jéssica Senra, né, que é uma jornalista que apresenta o programa, né, de afiliada da Globo na Bahia, né? Ela chegou a colocar no cadê? Ela chegou a colocar, aqui não, é aqui. Ela chegou a colocar no Instagram. Ela fez uma pergunta. Ela gosta de fazer umas provocações positivas assim na na internet, quanto inclusive no próprio programa, né, também. Muito obrigado, professor, pela aula. De nada, Larissa. Esse vídeo aqui é porque eu também não quero. Podia gravar um vídeo pelo celular várias vezes e passar para cá, né? Mas tem que instalar aplicativo, então já está muito carregado o celular. E aí tem assim, ó. A Jessica Senra escreveu assim: uma onda de revolta se espalhou entre homens depois da pergunta. Ela fez essa pergunta há poucos dias, né? Se traição for motivo para matar, quantos homens vão sobrar? E muitos homens se doeram quando ela fez essa pergunta. Se traição for motivo para matar, quantos homens vão sobrar? Aí ela própria, né, falou e escreveu na postagem. Aparentemente, alguns entenderam se tratar de um chamado para a revanche e o extermínio dos pobres machos traidores. Confesso ter sido um deleite ver muitos homens tendo que dizer que traição não é motivo para matar ninguém. O que sabemos, mas muitos homens ignoram e matam mesmo assim. E tantos outros justificam mesmo assim. A revista Cult, né, desse mês, ela está falando diretamente sobre a transexualidade, né? Ou seja, muitas pessoas já olham na banca e já fazem assim, ó. Como se fosse uma perdição, como se fosse aquele falso moralismo, aquele não entendimento, aquele não querer entender, não querer se informar, inclusive sobre a própria sigla, né? LGBTQIAPN+, muitos ignoram e ainda reclamam de agora tem que gravar essas mais letras surgindo na sigla, blá blá blá. Tem que gravar sim, né? Mas, né?
Muitos simplesmente não fazem isso. Então muitos se doeram, assim como quando há alguma reportagem, por exemplo, quando teve reportagem no Fantástico, mostrando uma professora maltratando uma aluna com autismo, né, com espectro autista e com transtorno do espectro autista, e muitos professores, inclusive alguns colegas meus, se doeram assim. Ah, como se não bastasse a profissão estar tão menosprezada, ainda fica mostrando esse tipo de reportagem, né? Por quê? Tem que mostrar, né? Porque leva à conscientização, estimula ao conhecimento daquela realidade, né? E até amplia a empatia, a resiliência na sociedade. E muitos se doendo porque são colegas de profissão e tal. Essa cumplicidade que eu chamo e outros chamam de cumplicidade tóxica ou cumplicidade nociva, né? De querer defender, boa noite, Olivia, de querer defender a própria é, classe, né? O próprio cargo, para os próprios colegas de profissão, ainda que eles façam algo inadequado, né? Então, aparentemente, nananã, e matam. É, eu confesso ter sido um deleite ver muitos homens tendo que dizer que traição não é motivo para matar ninguém. O que sabemos, mas muitos homens ignoram e matam mesmo assim. E tantos outros justificam mesmo assim. E matam também mesmo que não haja traição. É importante registrar. Na maioria dos casos de feminicídio, o homem mata porque a mulher o rejeita. Muitas pessoas não querem rejeitar o que é padrão social, né? O que é. Está dialogando com o tema, né, da redação do Enem. É, não querem se desfazer, né, do que está tão arraigado socialmente, né? O que oferece até uma falsa sensação de segurança, né? O clichê oferece sensação de segurança. Então, quanto mais se segue uma situação como a mulher ser restrita ao trabalho de cuidado, só ela que cuida, só ela que deve cuidar, o homem pode abandonar os filhos. Nenhum dos dois deveria fazer isso. Mas isso é mais aceito quando o homem que faz. É mais esperado. E com isso não se vê uma mobilização suficiente para tentar modificar, diminuir isso, né? Até a questão da aparência, né, é mais exigida quanto à mulher do que ao homem, né? Na maioria dos casos de feminicídio, o homem mata porque a mulher o rejeita, porque a mulher resolve deixá-lo. Eu hoje poderia perguntar: se largar a esposa for motivo para matar, quantos homens vão sobrar? Calma, homens. Não quero fomentar nenhuma violência contra vocês. Eu quero é que vocês parem de nos violentar. Isso é uma forma de violência, né? Então, fazer a mãe ou a esposa ou a namorada de escravas, de ser servas, né? De babás, né? É como se o homem traísse porque a mulher não fez o que ela deveria em casa. Tudo isso dialoga com o tema diretamente, né? Pessoas que usaram também o filme Minha Mãe é uma Peça. Isso eu vi também em postagens no Instagram. O filme Histórias Cruzadas, né? Que fala sobre uma mulher que cria filhos da elite branca, tendo de deixar sua vida de lado, né? Muitas vezes por situação financeira, até deixam de estudar ou deixam de estudar, que eu digo, é fazer faculdade ou concurso, né? Porque estudar, ninguém deveria parar de estudar, nem de pesquisar em si, né? E eu quero que vocês parem de nos violentar. Nós queremos viver em paz. Nem quando temos o direito de reagir e matar, o fazemos. Mulheres são violentas diariamente, mulheres são violentadas diariamente dentro de relacionamentos. Agredidas, estupradas e nem por isso matam esses agressores. Diretamente o tema em si. Ainda assim, todas as responsabilidades pelas violências masculinas são depositadas em suas costas. A mulher, ela é taxada de culpada pelo homem até ter traído ela, né? Tê-la traído. Então, assim, o quanto, né, esse tema é importante de ser visto, de ser revisto, né? E a falta de reconhecimento, de ajuda, né? De ajuda entre aspas, né? Porque muitos homens fazem alguma atividade em casa como se estivessem fazendo um favor, como se não devessem também auxiliar, né? E
aqui, histórias cruzadas. Aí entram, né, questões como a busca pela igualdade, né, até remetendo ao feminismo em si, as lutas sociais, a invalidação de lutas da mulher na sociedade, questão da hipocrisia, né, muitos dizem, agem como se eles estivessem certos, muitos homens, né, enquanto as mulheres estão erradas, as mulheres, eles não falam com todas as letras, as mulheres devem ser exploradas ou as mulheres devem ser submetidas aos meus caprichos. Mas a ideia é justamente essa. Né? Própria, esse ramo da obediência em si na sociedade, né? A padronização que pede essa obediência, a completa submissão em si, a superioridade, né? De uma, de uma etnia ou de uma raça ou de um gênero em relação aos demais. Né? É, o Mário Sérgio Cortella, em uma das edições do Jornal da Cultura, ele afirmou, né, que muitas pessoas agem como se o feminismo fosse o inverso, fosse o oposto de machismo. Mas o machismo é querer que o homem continue sendo visto como superior na sociedade. Enquanto o feminismo não é a busca da mulher pela superioridade, apesar de muitos declamarem isso. É a busca pela igualdade em si, por haver mais mulheres na política, por haver mais mulheres recebendo Oscar, porque acho que é impossível uma mulher não ter merecido ocupar alguma cadeira da Academia Brasileira de Letras depois de décadas, né, antes da Raquel de Queiroz ocupar. Também acho impossível que em toda a existência da Academia do Oscar, nenhuma outra mulher, além da Catherine Bigelow, tenha merecido receber um Oscar de melhor direção. Tá? Então, se há muito essa mania de invalidar um grupo inteiro porque determinadas pessoas agem de tal forma. Isso acontece quanto a qualquer grupo. Isso acontece quando se fala da questão religiosa, quando se fala da corrupção. Todas as pessoas que estão ali são corruptas porque uma, duas, três são. Isso equivale a áreas profissionais, né? Há muitas essas expressões, né? Manuais de boas maneiras ou mulher de respeito. O que é uma mulher de respeito? É uma mulher submissa ao homem. É uma mulher que vai só receber o esperma do homem, engravidar e seguir a padronização social, mesmo que não se queira seguir, quanto a nascer, crescer, se reproduzir, ter filho ou filha e morrer. Então, é a mulher de respeito, aí já entra a questão da roupa, da vestimenta, né, em si, e esse hábito de culpar, de culpar a pessoa que mais é vitimada socialmente. Né? Esse símbolo, o que é um símbolo de feminilidade? Né? Uma mulher disciplinada, por exemplo, uma mulher que se comporta socialmente, é uma mulher que se cala quando o homem fala, é uma mulher que aceita o que o homem está estipulando. Né? Então, a própria questão da redação poderia se falar quanto à invalidação de vozes, essas demarcações estereotipadas de gênero, as próprias normas reproduzidas sem questionamento, os vários homens que querem ditar como mulheres devem se comportar, se vestir, falar e agir em si, né? A servidão, a objetificação feminina em si, o medo de mudanças de parâmetros, essa ilusão de se considerar que essa busca pelo clichê em si, né, na sociedade como uma falsa, oferecendo a falsa segurança. Então, se ensina em várias escolas e em vários lares que realmente a mulher deve ser serva, deve estar subjugada aos interesses masculinos, que, por sua vez,
os interesses masculinos dominam os discursos na sociedade, né? A própria emancipação feminina, ela abala a masculinidade frágil e a mentalidade retrógrada e restrita de vários homens. Importante em redação e na vida não generalizar, mas muitos homens, como a Jéssica Senra mostrou aqui, se doem por quando ataca, né, algum deles, né, ou parte deles, né. Então eles têm que mostrar pelas atitudes, né, não fazer as mulheres ficarem com medo de serem estupradas na rua, né, por qualquer homem, né, por algum homem que passe. E muitos homens culpam justamente a mulher que trabalha fora do lar por distanciamentos entre familiares, né? Eu já tive amizade com um homem que achava que um dos pontos que mais estragam a sociedade é, que o estrago maior na sociedade, quanto às fragilidades de relacionamentos entre parentes e estendendo de amigos e tal, isso começou a acontecer quando a mulher resolveu não ficar só no lar, quando a mulher resolveu trabalhar fora. Isso prejudicou a sociedade, na visão dele. Então esse é um discurso também usado, né, que poderia ser usado nesse tema de redação para poder, né, estipular quanto até podendo ter como efeito a resignação das mulheres, né, a própria repressão de desejos da mulher, não só sexuais, mas também, né, muitos homens têm receio dessa diminuição, da diminuição de sua hegemonia na sociedade. Então, essas palavras que eu falei, elas se encaixam diretamente ao contexto feminino e a outros grupos sociais também, né? Então, um país e outros lugares, né, do mundo em que há tantas mulheres mostra, né, o quanto a população está envelhecendo também e o quanto há mulheres na sociedade, assim, uma quantidade elevada, fazendo com que, né, haja maior necessidade ainda de apelo, quanto a apelo positivo, quanto a se pensar, se raciocinar junto sobre propostas, sobre questionamentos e atividades para se pôr em prática para diminuir gradativamente a subjugação feminina na sociedade. E algo que me perguntaram amanhã, eu vou falar em sala de aula de novo sobre isso, é quanto às três questões, né? Apesar de meu foco ser português, redação e literatura, eu também olho as outras questões, né? Então, cheguei a olhar, essa daqui, aliás, eu olhei depois que me perguntaram sobre ela, que eu já ia olhar, mas eu olhei, né? Antes do momento em que eu iria olhar, que eu pretendia olhar. E foram as três questões que a bancada do agronegócio se doeu, né? Como se fossem inverdades que estivessem sendo faladas nas questões, sendo que não era, né? Pelo contrário, né? O Stephen King, né, o escritor, ele colocou no Twitter hoje ou ontem, acho que foi hoje, que várias pessoas... que 16 livros dele, um livro dele, né, e outros livros, como Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, estão sendo censurados em escolas de Santa Catarina, né? Estão sendo proibidos de circular e de aparecer e de estar na biblioteca da escola, estão sendo recolhidos. Um deles é It a Coisa, que virou, né, 3 filmes, né? Se transformou em 3 filmes. E coincidentemente, né, o Stephen King escreveu no Twitter, hoje ou ontem, que 16 livros dele são censurados em determinadas escolas dos Estados Unidos, tá? Pelo jeito é a primeira vez que um livro dele é censurado aqui no Brasil, né? Santa Catarina. Então, assim, isso tem muito a ver com o fato de várias pessoas apontarem como ideológicas ou doutrinadoras essas 3 questões do Enem, a meu ver, tá? Então, muitas pessoas confundem, eu acho, propositalmente, né, geralmente, a ideologia,
no que quer que seja, né, política ou religiosa, ou algum outro aspecto, com conceitos constitucionais em si. Então, assim, a política é importante ser falada sim, em vários contextos. Não se deve deixar a política de lado, acredito, em nenhum contexto. Mas não se deve utilizar uma ideologia, né, para desestabilizar ou atacar, né, falar que uma prova, questões numa prova estão mal formuladas. Aí o Stephen King respondeu, né, quanto a isso, falou quanto a isso de 16 livros dele estarem sendo censurados em determinadas escolas dos Estados Unidos. Ele disse que exatamente assim, né, devo estar fazendo algo certo. Algo assim. Porque, boa noite, mamãe, né, vinha. Porque para censurarem livros dele é porque ele deve estar fazendo algo que é certo em si, porque incomoda. E se incomoda, várias vezes é verdadeiro, né? Ele próprio diz que quando um artista, por exemplo, escritor ou escritora, recebe uma crítica negativa de alguém, né, de algum especialista e tal, de algum crítico, né, literário, quando essa crítica é negativa e o artista se doeu, é porque geralmente é verdade, né? O que foi dito, né? Então, né, várias questões, né? Acho que eu falei referente ao tema, mas o que eu não tiver falado quanto ao tema não quer dizer que não caberia ao tema, né? Que só foram várias das ideias, inclusive, que me falaram sobre, né? Sobre em si. Então, quanto a essas questões, 3 questões de humanas, falaram se ideologia ou doutrinação, acredito que seja tanta mania de generalizar em si, como se todas as pessoas, né, de um grupo pensassem e agissem de uma mesma forma, quanto a questão de que várias pessoas que criticam negativamente, né, falam mal ou proferem acusações, né, com características, muitos fazem acusações, acusam outras pessoas do outro lado de terem características que eles próprios é que têm, né? Essa é outra questão também. Como essa própria ideia de negacionismo ou de discordância em si, né? Muitas pessoas que não entendem ou não querem entender discordam, né? Ou muitas pessoas que discordam simplesmente não querem compreender o outro lado, né? Então, né, um exemplo que eu usei em sala, né, em aulas particulares, inclusive 2 hoje, foi a questão do Oskar Schindler, né, um empresário da área industrial que, né, era do partido nazista e começou a ajudar os judeus, a salvar a vida de judeus, quer dizer, né? Então, o próprio, né, Galileu Galilei, né, físico, astrônomo, engenheiro, ele fala que quanto menos alguém entende, mais quer discordar, né? Então, na minha opinião, nenhuma dessas questões tem ideologia. Na minha opinião, nem o Enem, nem em provas que eu já li, que apareceram ideologias ou doutrinações, né? E reparem que nas 3 questões há fatos aqui. Há verdades que doem, né? Como se estivesse difamando o grupo do agronegócio, né? Reparem que quanto mais endinheirado é o grupo ou indivíduo, mais ele se incomoda com as críticas negativas que recebe, né? Nesse sentido financeiro, né? Nesse sentido de destruição do meio ambiente em si, né? O G1 até chegou a colocar aqui dessas 3 questões, né? Uma fala sobre fatores negativos do agronegócio no Cerrado, que é algo até que já acontece, né, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Já era comprovado que havia, como há hoje ainda, né, essa superexploração da natureza no sentido de desmatamento, né, e até termos que a questão usa superexploração dos trabalhadores e chuvas de veneno, se referindo aos agrotóxicos, né, como se não fosse fato isso. Outra questão fala da nova corrida espacial financiada por bilionários, né? Que num texto fala dos fatos envolvendo a importância até para a economia, né, dessa corrida espacial e tal.
mas ao mesmo tempo a charge da questão se pergunta, né? Fala para um indígena, né? Se comunica com alienígena do local, né? Do planeta, e diz que para ele tomar cuidado, né? Pelas intenções do astronauta que chegou lá, né? Quando diz que viemos em paz, ele fala: acredite em mim, não confie nesse pessoal. O indígena falando. Então já tem essa questão da representatividade também, né? E a outra questão que fala sobre o avanço da cultura de soja e relacionando o avanço da cultura de soja ao desmatamento da Amazônia, sendo que a questão ainda mostra que não é só a cultura de soja que faz isso, mas vários, né, empreendedores, principalmente relacionados à soja, se doeram, né, e negaram, né? Então, questões como essas, né? Então, creio que era sobre isso que eu ia falar. Vou apenas sortear agora os livros. Vou até abrir aqui. Sortear o livro em PDF de Física e Química, né? De Física e Química do Bruno Maia, que eu conheci no Colégio PH, né? Quando eu era monitor e auxiliar de professor. E ele elaborou esse material que eu achei maravilhoso, assim. Há pessoas, inclusive, alguns professores que eu conheço de exatas, não só de exatas, mas principalmente que já compraram, né, o livro. Isso é muito importante, né? Então foram 8 nomes, 8 pessoas que colocaram o nome, né, falaram na lista, né? E eu vou mostrar aqui, ó, a lista é essa daqui, ó. Os 8 nomes e o site, que eu costumo sortear esse. Sorteio dois números de 1 a 8. 8 pessoas, então 2 números. 2 números daqui vão receber esse PDF, né? Do Bruno Maia. Tá aqui, né? Foi. 2 números entre 1 e 8, sortear agora. Números 3 e 1. Então foram a Ana Clara Almeida e a Júlia Mello. Parabéns a vocês duas e muito obrigado a quem, né, entrou ou participou aí do vídeo. Vai ficar gravado e quem quiser pode assistir depois. Beijão, abração e até mais. Tchau. Muito obrigado sempre.